Olá, tudo bem? Me chamo Vitor Carnaúba, sou médico veterinário e vim aqui falar um pouquinho sobre métodos epidemiológicos e também vigilância epidemiológica. Os nomes, assustam um pouco, Parece um pouco assustador, mas vocês vão perceber a importância da epidemiologia na prática veterinária, tá? A gente não pode deixar de prestar atenção ali, nos fatores, nos aspectos epidemiológicos que envolvem a saúde dos animais, a saúde única de uma forma geral. E quando eu falo saúde única, eu estou falando de saúde humana, estou falando de saúde animal, estou falando de saúde ambiental, Sim, nós médicos veterinários, nós trabalhamos com saúde única, abrangendo aí, esses três aspectos. Vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia, Quando eu falo sobre epidemiologia, eu estou falando sobre todos os fatores, o estudo dos fatores, que estão relacionados à frequência e à distribuição das doenças que podem acometer, a comunidade, os animais, as pessoas. Como assim, Vitor? De que forma essa doença está acometendo aquela comunidade, aquela população, aquele bairro, aquela cidade, aquele estado, Então a gente ouve muito falar, a dengue, estamos passando por uma fase epidêmica da dengue, estamos passando por uma fase endêmica, a tal doença é endêmica naquele território, naquela região, Então a gente ouve muito falar sobre esses termos. É isso que a gente vai abordar, dentro da epidemiologia, Então, é extremamente importante a gente começar a falar um pouquinho sobre como a gente deve fazer isso na prática. Vamos falar na prática, Vitor? Beleza, eu já entendi que a epidemiologia, a gente vai estudar os fatores que estão relacionados aí à frequência das doenças na população, a distribuição dessa doença. Mas como eu devo aplicar esses métodos na prática? Vamos lá. Primeiramente, eu preciso de informações. Então, está surgindo lá, de repente, mais casos na minha clínica veterinária. Começaram a surgir muitos casos de diarreia, um surto diarreico, Em uma semana, eu recebi ali vários pacientes apresentando os mesmos sintomas. Alguma coisa estranha está acontecendo. Dentro daquele mesmo espaço, num período curto de tempo, A gente está tendo ali quadros semelhantes, em diferentes pacientes. E aí, o que está acontecendo? Então, a primeira coisa que eu preciso avaliar, o primeiro método, vamos trabalhar aqui com um passo a passo para ficar mais claro para vocês, Então, o primeiro passo é o levantamento de dados. Eu preciso de informações, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente está fazendo ali um trabalho de investigação, a epidemiologia tem muito disso, Parece uma investigação, A gente quer saber a causa, o que está causando aquilo ali, No exemplo que eu dei, o que está causando aquele surto diarreico, Então, a gente precisa procurar entender quais são as situações que estão acontecendo ali naquela região para poder chegar na causa, para poder, a famosa frase, cortar o mal pela raiz, saber qual é a causa para poder determinar ali as soluções. Então, primeiro eu preciso de informações, eu preciso levantar dados, Isso já aconteceu naquela região anteriormente, meses atrás ou anos anteriores, àquele acontecimento? Já tinha acontecido antes? Quais foram os sintomas, apresentados por esses pacientes, Acometeu tanto animais, mas também acometeu humanos, Então, ou foi uma doença que só acometeram ali os animais, os pets das pessoas, das famílias, Então, a gente vai entender um pouquinho, sobre isso. Essas pessoas, qual a situação de moradia dessas pessoas? Elas moram num local que tem saneamento básico, elas moram num local que tem gerenciamento de lixo, dos resíduos, Onde a prefeitura vai lá, faz o recolhimento do lixo, ou não, esse lixo fica exposto a céu aberto, É um local que tem esgoto aberto, Então gera ali, atrai bastante insetos, roedores, mosquitos, E consequentemente ali a gente tem uma grande proliferação bacteriana, bactérias, protozoários, vírus ali naquele ambiente, Então a gente tem um ambiente completamente contaminado, um ambiente poluído, Com certeza isso vai aumentar as possibilidades, os riscos, desses animais terem adquirido essas doenças. Então, eu preciso de informações. É o primeiro passo. E isso na clínica, na prática, gente, a gente faz na anamnese, Na anamnese a gente faz uma série de perguntas ali ao tutor, ao proprietário, para entender qual é o contexto de vida, quais são os hábitos desse animal, qual é o contexto de vida ali que essa pessoa, que essa família, convive, Mas na epidemiologia a gente vai mais além, a gente vai observar ali a região, a gente vai observar o bairro, a gente vai observar outros fatores que estão relacionados às causas das doenças, tá? Então vamos lá, agora beleza, Vitor, já entendi que eu preciso de informações.
eu preciso de dados, né? Eu já sei qual é o público que está sendo mais afetado, quais são as pessoas que estão, né, relatando ali as queixas, quais são os sintomas relacionados, beleza. Agora, com esse tanto de informação que a gente obteve, eu preciso analisar e interpretar, porque a gente sabe que a gente vive numa era, né, de muitas informações disseminadas aí, e a gente não dá para acreditar em tudo, não dá para, né, a gente precisa filtrar. Né? Então, o segundo passo, o primeiro é o levantamento de dados, o segundo passo é análise e interpretação desses dados. O que vai servir e o que não vai servir, né? O que realmente tem, né, relevância nas informações que eu obtive, né? Com as pessoas que eu conversei, com os relatos que eu tive, com as matérias que eu li, né? Então, o que é que eu consigo aproveitar, o que é relevante e o que não é relevante? Eu preciso fazer esse filtro, né? Ainda mais hoje, né, que a gente tem informações de todos os lados, tá no YouTube, tá no Instagram, tá nas redes sociais de uma forma geral, tá sendo compartilhado ali pelo WhatsApp, né? Então eu preciso fazer esse filtro, tá? É o segundo passo. Beleza, já obtive os dados, já levantei as informações que eu precisava, já analisei, já interpretei, agora eu vou para o terceiro passo, né? Conhecimento é poder, eu já tenho as informações que eu preciso, aí agora eu vou montar meu plano de ação. Como assim, Vitor? Você vai montar um plano de ação? Sim, porque agora eu tenho as informações, eu já consegui analisar bem essas informações, já consegui interpretar bem, aí agora eu vou partir para o meu plano de ação, né? Então, o plano de ação, gente, nada mais é do que um planejamento do que é que eu vou fazer para resolver aquele problema. Tá, vamos usar o exemplo lá. Então, beleza, a gente está recebendo lá nas clínicas veterinárias muitos casos de diarreia, né? Eu já identifiquei alguns fatores, já identifiquei algumas informações, eu preciso traçar um plano de ação. Então, vamos lá, né? Então, vamos coletar água para saber como é que está essa água. Será que a água que esses animais estão consumindo, né? Essa água, ela tem alguma bactéria, né? Ela pode apresentar ali alguma E. coli, né? Alguma bactéria patogênica, alguma bactéria, né, que possa causar ali algum transtorno gastrointestinal. Então vamos fazer uma coleta dessa água, vamos investigar. A gente vai começar agora a nossa investigação, né? Epidemiologia analítica, vamos começar a analisar bem a fundo ali, né? E a alimentação desses animais, né? Qual a fonte dessa alimentação, né? Será que esses animais que apresentaram esses sintomas semelhantes, eles ingeriram ali os mesmos alimentos, né? O mesmo fabricante ali daquele alimento, ou foi algum alimento específico, as pessoas estão dando ali algum alimento, né, que nós consumimos em casa mesmo, uma alimentação humana mesma, e aí, né? Vamos investigar, vamos fazer uma análise dessa alimentação, né? Então a gente começa a fazer um plano de ação. Então o que é que eu vou fazer, né? Quais são as ações que eu vou fazer? Quem são os responsáveis por essas ações? Então, se eu vou contar com um laboratório público, o LACEN, para fazer essas análises, né? Se eu vou encaminhar essas amostras para algum laboratório, qual vai ser esse laboratório, quem é o responsável por isso, né? E o prazo, né? Qual o prazo que eu vou ter para fazer aquela tarefa que eu estou colocando no meu plano de ação, né? Então, num caso desse, um surto diarreico, né? Quando a gente tem diversas doenças como essas, emergentes, doenças que surgem ali abruptamente, né? A gente precisa agir muito rápido, né? Então, muitas vezes a gente tem prazos curtos para trabalhar com esse plano de ação, né? Então, é importante estabelecer os prazos de acordo com as tarefas que nós temos que realizar e de acordo, obviamente, com a gravidade do problema que a gente está lidando. Beleza, gente? Vamos lá. Na veterinária a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? E aí, depois que eu fiz o meu plano de ação, agora eu vou executar. Então, eu planejei, lá no plano de ação, eu fiz todo o meu planejamento, eu sei quais são as ações que eu tenho que fazer, eu sei quem são as pessoas responsáveis e os prazos. Agora, na execução, né, eu vou colocar, né, a mão na massa. Agora, de fato, aquilo que eu planejei no plano de ação vai ser executado agora, nesse momento, né? Então, aí a gente está na quarta etapa, né? Que é a etapa da execução. Logo depois eu preciso monitorar para saber se deu certo ou não. E aí, será que aquele plano de ação que eu fiz deu certo? Será que as ações que eu determinei, elas foram, né, adequadas para solucionar o problema? Isso é a quinta etapa, essa é a quinta etapa, né, que é a etapa do monitoramento. E aí depois, né, feito tudo isso, a gente vai publicizar, a gente vai divulgar, né, o que foi que aconteceu, quais foram as ações tomadas pelo órgão, nesse caso, vigilância epidemiológica, né, os profissionais que trabalharam ali, né, lembrando que a epidemiologia ela é muito multidisciplinar, né, então tem vários profissionais trabalhando ali juntos, né, cada um atuando dentro dos seus conhecimentos, né, em prol de um senso comum, em prol de um objetivo, né.
Isso é muito bonito, né, na epidemiologia. Então, você tem na equipe da vigilância epidemiológica veterinários, biólogos, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, né? E isso tudo é importante porque você vai ter ali um conhecimento mais íntegro, né? E isso vai ser muito importante na determinação das ações de saúde pública, né? Então, gente, é um pouquinho aí do que a gente tinha para compartilhar. Eu fico à disposição se vocês quiserem tirar dúvida, né? A gente pode falar mais exemplos, a gente pode associar com situações atuais que nós estamos passando, né? Hoje, né? No momento atual, né? Enfim, tá? Então, fico à disposição. Um grande abraço. Obrigado.